Olá a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Albina Ribeiro, eu sou então a gestora de crédito responsável pela área aqui na agência na Decisões e Soluções Guimarães Quintana. Hoje vou dar seguimento ao tema da semana passada, não é? Do crédito para construção mais terreno, financiamento para os mesmos efeitos, mas antes disso não quero demais estar grata a todos vocês que semanalmente nos ouvem e nos seguem e convidá-los a continuarem a fazê-lo dentro ou nas nossas páginas, seguindo as nossas páginas do Facebook, Albina Ribeiro Decisões e Soluções Guimarães Quintana, bem como da agência Decisões e Soluções Guimarães Quintana. Também temos disponível para vocês o nosso canal no YouTube, o 360 Quitan, no qual também podem aceder a vários vídeos que já lá estão também expostos. Assim sendo, hoje também vos quero felicitar a todos nós e a todos aqueles que voltamos a uma possível normalidade. Portanto, já estamos na agência, já estamos aqui ao vosso dispor, claro que ainda com todas as medidas de segurança, mas contamos com todos vocês e com a vossa visita, mas não seja para um cafezinho também. Assim sendo, e dando continuidade ao vídeo da semana passada, aquilo que eu me propus na semana passada foi precisamente a esclarecer algumas questões que nos têm chegado a respeito do modo no fundo, do modo de atuação quando de um crédito para construção. Portanto, muita gente nos pergunta, desde o crédito para construção apenas, construção para aquisição de terreno e construção no mesmo. Portanto, eu hoje vou responder aqui a algumas questões. Assim sendo, e a primeira questão que eu trago hoje para vocês é: será o crédito para construção um crédito habitação normal? Será que é mesmo enquadrado dentro do mesmo? Bem, normalmente, num crédito à habitação, o imóvel que nós estamos a comprar é dado como garantia para o banco atribuir então o financiamento. Já no financiamento para a construção, as coisas são um bocadinho diferentes. Como não há um imóvel para funcionar como garantia, esta vai ser então atribuída através do terreno onde se vai construir a habitação e tudo o que aí, entretanto, for efetivamente construído. A taxa de juro no crédito para construção costuma ser também um pouco mais baixa quando comparada com um financiamento para compra de habitação. No entanto, o melhor mesmo é pedir várias propostas e averiguar sempre qual a mais vantajosa para si e em que circunstâncias ela também o é ou não mais vantajosa para si. Há que ter também em atenção que o crédito para a construção é sempre libertado por tranches, ou seja, não é, ao contrário de um crédito de habitação normal, em que o montante é concedido de uma só vez, a quando da escritura do mesmo, não é? No crédito à construção, o capital então é dado em parcelas, normalmente, e numa primeira instância, pelo menos o suficiente para darem início à construção. A segunda pergunta que eu vos trago hoje é: que documentos então são necessários, que nos perguntam, não é, para se aceder a um financiamento para a construção? Sempre que se necessita então de um financiamento por parte do banco, há necessidade de apresentar uma série de documentos. Relativamente então ao crédito para construção, são necessários os mesmos documentos que nos pedem quando um crédito de habitação, tais como os documentos de identificação dos titulares, os últimos 3 recibos de vencimento para os trabalhadores dependentes ou recibos dos últimos 6 meses para trabalhadores independentes, extrato bancário dos últimos então 3 meses, a declaração do vínculo profissional para os trabalhadores dependentes, última declaração de IRS, respectiva nota de liquidação também, o mapa de responsabilidades de crédito do Banco de Portugal para perceber também todas as responsabilidades inerentes a cada proponente, caderneta predial e certidão do registro predial, entre outros, a quando de uma aquisição. Contudo, e no caso específico de um crédito para a construção, além de todos estes que aqui mencionei, é também necessário apresentar a licença de construção emitida pela Câmara Municipal, ou seja, uma licença que vai ser emitida após ter sido submetido um projeto e o mesmo ter sido também aprovado. Portanto, depois é sempre pedido também o projeto de arquitetura aprovado, não é? Bem como uma licença de construção em nome dos proponentes que estão a pedir também o financiamento. Essa licença de construção terá que estar no vosso nome. A terceira pergunta: será que devemos optar por uma taxa fixa ou por uma taxa variável num empréstimo, então, numa construção? No crédito à habitação, há 2 opções em relação à taxa de juros a contratar: taxa fixa ou taxa variável. Primeiro, é preciso que se informe muito bem sobre a diferença entre uma e outra.
Na taxa fixa, como o próprio nome indica, fica a pagar sempre a mesma taxa acordada entre si e o banco, durante o período também acordado entre si e o banco. Durante esse período de taxa fixa, se entender então amortizar parte do capital financiado, terá uma penalização por amortização antecipada de 2%. Já na taxa variável, há uma componente indexada à Euribor que se vai alterando conforme o prazo escolhido. Normalmente são utilizadas então Euribor a 6 ou a 12 meses, ou seja, quer isto dizer que a sua prestação será revista a cada 6 ou 12 meses, dependendo da Euribor que tiver sido contratada no seu contrato de crédito. Em qualquer pedido de crédito para construção ou mesmo habitação, deve ter em atenção o estado da Euribor. Se esta apresentar uma tendência decrescente, então mais vantajoso será optar pela taxa variável. Mas se, ao contrário, se se espera que este indexante aumente, então será mais vantajoso optar pela taxa fixa ao pedir um empréstimo. Mas sempre, caso a caso, deve analisar também a sua situação, okay? De escolher de forma informada. Outra questão também nos questionam é que fatores devem ser considerados, okay, levados em conta numa simulação de crédito à construção. Tal também como no crédito à habitação, ao procurar o melhor crédito para a construção, existe uma série de fatores que são muito importantes na altura que se decidir, sendo estes, por exemplo, a taxa TAEG, a taxa anual efetiva global, que no fundo engloba todos os custos do empréstimo, incluindo juros, comissões, despesas processuais e ainda os referentes aos seguros associados ao empréstimo, caso os contratem na instituição. O MTIC também é o montante total imputado ao consumidor, no fundo é aquilo que vai efetivamente pagar pelo seu crédito. Isto no fundo representa a totalidade que se vai pagar então pelo empréstimo, desde que, claro que nestes MTICs apresentados em simulações estão considerados também os seguros na instituição. Se forem feitos fora, talvez o MTIC também já deixa um bocadinho, talvez não, é certo. Spread é a margem de lucro, no fundo, do banco quando atribui um financiamento. Apesar de muitas vezes ser considerado o principal termo de comparação entre créditos, na verdade é um fator comparativo que acaba por ser de menor importância. Para se verificar quais os verdadeiros custos de um crédito para construção, deve olhar-se sempre à TAEG contratada. Esta sim reflete os custos e aquilo que efetivamente vai ter com o seu financiamento. Prestação mensal. Ao solicitar a nossa ajuda para o seu financiamento, poderá saber aproximadamente quanto pagará por mês no seu crédito para construção, naquilo que solicitar. Outra questão também nos fazem chegar é: o crédito de habitação, aquisição e obras faz parte da solução do crédito para construção? Não. O crédito de habitação, aquisição e obras é um tipo de empréstimo que permite não apenas adquirir uma casa nova, como financiar as obras que vão ser necessárias na mesma, não é? Especialmente indicado para quem quer comprar uma habitação permanente ou secundária que precisa, no fundo, de ser remodelada. Nesta situação, o banco concede o crédito de habitação para a aquisição da casa e vai disponibilizando o montante das obras por tranches também, consoante o avançar das mesmas. Portanto, em suma, em síntese, enquanto o crédito de habitação, aquisição e obras é destinado à compra de uma habitação já existente e que precisa de ser reabilitada, no crédito para a construção, ou melhor, o crédito para a construção serve para construir um imóvel de raiz, já se tendo o respectivo terreno, ou mesmo pedindo também financiamento para a aquisição do mesmo, porque também é possível pedir financiamento para a aquisição do terreno e construção no mesmo. Então, uma outra questão: é possível adquirir um financiamento terreno mais construção, como viram? Sim, claro que sim. É sempre possível pedir, não todas as instituições o fazem, mas já existem produtos no mercado que disponibilizam efetivamente financiamento para terreno mais construção. Este tipo de crédito destina-se então a financiar tanto a aquisição então de um terreno, como também
a própria construção do imóvel de raiz nesse espaço. É natural que no financiamento de terreno mais construção, os bancos concedam então aos clientes um período de carência de capital para que só paguem os juros decorrentes do empréstimo até se iniciarem as obras. Esta modalidade, no fundo, de reembolso possibilita-lhe assim que pague um montante mais reduzido, no fundo, enquanto planeia a construção da sua casa e conferindo-lhe também assim algum alívio financeiro, enquanto ainda só possui o terreno. No entanto, note que é usual as instituições financeiras estabelecerem um prazo máximo de 2 anos para o titular do empréstimo dar, no mínimo, início às obras. Outras até é conclusão, mas para dar início, a maior parte dá um prazo máximo de 2 anos. Portanto, esta foi uma última questão também que nos fizeram chegar. Eu acredito que muitas mais existirão, aquilo que eu posso desejar é que, dentro destas questões que, entretanto, me foram chegando, eu tenha conseguido esclarecer. Se eventualmente ficar alguma situação ou alguma resposta por dar, por favor, não hesitem. Vou-lhes disponibilizar já de seguida também os meus contactos para que o façam. Contudo, lembrem-se, procurem sempre um especialista da área, um intermediário de crédito, alguém que os ajude para obter, no fundo, ajuda e conseguir a melhor solução de financiamento e esclarecer também todas as suas dúvidas sobre o processo e sobre os passos a seguir. Portanto, a ajuda de um profissional nesta situação é muito vantajosa para que pelo menos consiga optar por um financiamento pelo menos informado e as circunstâncias desse financiamento também pelo menos informadas. Disponibilizo-lhes então os meus contactos, estou à vossa inteira disposição, estamos à distância de um telefonema ou agora de uma visita, estamos cá com um espaço aberto para vos receber, portanto conto convosco na próxima semana, no local de sempre e à mesma hora, ou melhor, no local que vai ser, se calhar, o de sempre, cá na agência. Até lá, fiquem bem, votos de uma excelente semana.